Sim, é o seguinte, essa notícia saiu agora há pouco aí na Folha não, no Globo, né? Avaliação da cúpula militar sobre a possível prisão do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro tem uma péssima notícia hoje, a casa caindo de vez aí pra ele, a coisa ficando um tanto mais que complicada. E eu acho que ele não imaginava que ele fosse praticamente abandonado pela cúpula militar, a coisa ficando feia, ficando seríssima demais, a situação extremamente complicada e a possível prisão do Bolsonaro, né, até mesmo pelos colegas dele, ou ex-colegas agora, né, que os caras estão traindo ele, simplesmente deixando ele de lado. Você vai ver aqui que o Bolsonaro tá numa situação tanto mais que complicada, a coisa tá degringolando de vez, tá aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro, após votar, né, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, após votar pela manhã na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma foto antiga, mas a matéria saiu agora há pouco, tá? Tá no Globo aí. Hoje, né, nas redes sociais, foram uma das mais pedidas, a prisão do Bolsonaro. Muitas pessoas ficaram aí na expectativa, né, pedindo nas redes sociais. E o povo tem clamado bastante. E, diante disso, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro. Os militares, de certo modo, deixando ele de lado. E eu vou trazer todas essas matérias aqui para vocês, extremamente importante, tá? Eu vou pedir para vocês já deixar um like aí, porque ajuda demais, beleza? Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E, né, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro aí, que tá se complicando cada dia que passa, tá? E eu vou pedir para vocês já deixar um like aí e comentar, né, daqui a pouco, porque esse assunto ele é muito importante. Hoje foi muito pedido aí, as pessoas pedindo, né, de uma maneira ensandecida, pedindo aí a prisão do Bolsonaro e a casa caindo. Eu acho que ele não estava esperando nem pelos militares que agora deixaram ele de lado. Ou seja, Bolsonaro hoje teve uma péssima notícia. E não foram poucas não, viu? Teve essa situação aqui, tem a situação do Jair Renan, que tá se complicando cada vez mais lá. A Polícia Federal também vai partir para cima do Renan. É só questão de tempo, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. A situação, ó, ex-assessor de Jair Renan intimada depois em operação que apura um esquema de corrupção. Ou seja, a coisa ficando feia para o Bolsonaro e ele tendo uma má notícia, tá? Dificilmente o seu eleitorado vai acompanhar ele, até porque o próprio Bolsonaro até um tempo atrás estava dizendo que bandido bom era bandido punido. Agora, até mesmo tem aquela frase lá dos chineses, né? Toma cuidado com o que deseja, porque pode se tornar real. E agora o Bolsonaro tá aí prestes a ser, né, receber o castigo que ele tanto pediu para outras pessoas, tá? Inclusive, vamos falar aqui dos militares de modo geral que estão deixando o Bolsonaro. E eu já vou pedir já para você deixar um like aí, já me apresentei, mas eu vou falar de novo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Essa notícia sobre o Bolsonaro saiu agora, então já aproveita e já senta o dedo no like aí, se é novo, já aproveita e já se inscreve, vai ser muito bom ter você por aqui. Aqui a gente está lutando contra a corrupção que acontece aí no Brasil constantemente. E quando a gente fala de corrupção, vamos falar aqui da situação do Bolsonaro, que realmente está em pânico total, desesperado, e a casa caindo lá para o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade, tá? Deixa eu jogar um pouquinho mais essa matéria pro lado de cá. Pronto, agora sim, agora ficou tudo certo aí. E vamos lá, matéria do Globo. Por que a galera tá tão assim impressionada com o Bolsonaro e já pedindo ele na jaula, literalmente, né? O pessoal, acho que hoje foi uma das matérias mais pedidas aí no Trending Topic, que eu acho que o pessoal tava pedindo muito aí sobre a situação do Bolsonaro e a casa caindo aí de vez, tá? O que acontece aqui, falando sobre a situação do Bolsonaro? O que acontece aqui? Que o pessoal ficou tão ensandecido assim com o Bolsonaro, até mesmo as Forças Armadas aí já estão descartando, né, o Bolsonaro de vez, tá? O Bolsonaro tem uma péssima notícia hoje, teve um dia assim terrível, apesar de aparentemente tá batido, né, tá baleado, né, sentiu o golpe, e o Bolsonaro ele não precisava estar nessa situação, traindo as pessoas que acreditaram nele, mas vamos lá. Vamos falar aí sobre a situação. Até a cúpula das Forças Armadas acredita que o destino de Jair Bolsonaro será a prisão. Eu vou repetir, porque talvez, né, algumas pessoas não entenderam.
A cúpula máxima, o topo lá das Forças Armadas, acredita que o destino de Bolsonaro será a prisão. Por que que a cúpula das Forças Armadas acredita que o destino do Bolsonaro será a prisão? Vou revelar isso aí pra você. As Forças Armadas já têm uma posição sobre isso, tá? Você precisa saber, tá por dentro da política de modo geral. Então, se é novo, já aproveita e já se inscreve. A temperatura sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro, né, mudou entre as Forças Armadas após a operação das joias deflagrada neste mês e que mostrou negociações do Bolsonaro, consequentemente, né, que o Bolsonaro recebeu presentes aí como chefe de Estado, tá? E o problema não foi especificamente receber presentes como chefe de Estado, mas, né, a negociação, tá? Então aqui, o que diz aqui é o seguinte, nas Forças Armadas, de modo geral, a leitura perdão, gente, eu vou me aproximar aqui para ficar melhor. Nas Forças Armadas, a leitura que uma eventual prisão de Bolsonaro não terá reflexo nenhum entre os militares da ativa e não será capaz de gerar mobilizações entre os membros da reserva. Isso porque a percepção é que o apoio ao Bolsonaro, né, diminuiu com as provas que vieram à tona envolvendo Bolsonaro e outros militares de compra e venda ilegal de joias. A compra e venda de itens de luxo foi operacionalizada pelo ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid. Também tenente-coronel Mauro Cid, por seu pai também, o general da reserva Mauro Cid, tá? Então tá aqui o Globo falando um pouco mais sobre essa situação. A gente vai falar também da polícia indo pra cima do Renan e vamos falar também do Pix do Bolsonaro que vai pro espaço, cara. A coisa tá ficando feia. As coisas estão praticamente... Aquele Pix de 17 milhões parece que não vai rolar mais. Eu vou te contar um pouco mais sobre isso também. Saiu agora há pouco, recebendo essa notícia aí. Vamos passar pra você. O que que acontece aqui? Tá? As Forças Armadas diz o seguinte, né, sobre a situação lá a compra de itens e tal, essa parte aqui eu já li, né, alguns integrantes das Forças Armadas chegam a fazer meia-culpa e apontam que a escolha dos donos das casernas, né, excessivamente subservientes a Bolsonaro como um dos motivos que podem ter colaborado levá-lo para atrás das grades. Então as Forças Armadas nesse quesito aqui não tem culpa. É evidente que se o Bolsonaro quisesse, é claro, né, vou passar aqui para mim aqui, é evidente que se o Bolsonaro quisesse agir de modo legal e de modo que, né, de certo modo, é um patriota de verdade, isso não aconteceria. Essa aqui é a realidade. Tanto eu quanto você, nós não queremos receber joias de outro país para poder vender e pegar pra gente, concorda? Então isso não tem a ver com Forças Armadas, com quem eles escolheram ou não. Isso aí tem a ver com o caráter individual de cada um. Quando você entra ao mercado lá, você vai ao mercado, o que você faz? Você compra as suas coisas e você não sequer pensa na sua cabeça em pegar qualquer coisa do tipo. Ah, não, porque o Cláudio, a pessoa que estava do outro lado, ele não teve ninguém para poder orientar. O Bolsonaro disse que é um cara extremamente patriota. E uma pessoa que é patriota, né? O conceito de patriota é amar o seu país, né? Amar a soberania, né? Defender o seu povo e defender também a territorialidade. O Bolsonaro feriu todos esses preceitos, né? Do conceito de patriota. E um cara que é patriota, ele não precisa de alguém para dizer para ele que o país dele é extremamente importante. Mais importante que qualquer país. Então o Bolsonaro acabou vacilando, por mais que essa fala uma parte aí da cúpula militar das Forças Armadas fale isso, uma coisa não tem nada a ver com outra, e o fato é que a justiça está indo para cima do Bolsonaro, independente dele ter sido das Forças Armadas ou não, isso pouco importa para a justiça, tá? Não sei se vocês sabem ainda um caso aí do Alexandre de Moraes, que foram peitar ele lá, acho que o Silvinei Vasco, né, foi com mais, acho que Silvinei, supostamente, Silvinei e mais uns 2 ou 3 caras lá foram armados, né, pra falar com o Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes falou assim, ó, te dou 20 minutos pra você desbloquear todas as estradas aí, senão você vai ser preso. Então, a justiça ela não tá querendo saber qual é a situação do Bolsonaro e tal, nada disso. A justiça quer saber das provas e o pior, a coisa tem ficado complicada para o Bolsonaro. Só para você ter uma noção, eu vou só para título, pra gente chegar aqui e falar com base, né, é claro, com conceitos, tá? Pegando aqui essa matéria até mesmo como é que eu posso dizer para você? Do próprio Jornal Nacional, né, aqui tá aqui a matéria, o Bolsonaro vai depor
tá? Então a justiça ela não tá de brincadeira, tá, gente? Não tá de brincadeira mesmo, tá? Polícia Federal intima Bolsonaro a depor no caso dos empresários que discutiam um golpe de Estado aqui no Brasil. No celular de um deles, a Polícia Federal encontrou mensagem de um contato identificado como PR Bolsonaro 8. A mensagem trazia acusações sem nenhum fundamento contra o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula máxima do Poder Judiciário, e a Justiça Eleitoral Brasileira. Então, tá aqui a coisa ficando complicada para o Bolsonaro, e você fala assim, ó, poxa, Cláudio, a coisa não vai piorar mais aí. Eu posso dizer para você que sim, a coisa vai complicar, e eu vou te mostrar logo em sequência uma matéria que chegou logo agora, aonde o Bolsonaro teve, foi agora, na tarde, foi uma péssima notícia. A Polícia Federal foi para cima, mas antes disso, aproveita e deixa um like aí, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro envergonhando os caras que tanto apoiaram ele, enfim, a coisa ficando extremamente difícil, da qual o Bolsonaro não imaginava que fosse acontecer. Pois é, pode piorar? Sim, pode piorar. Você pensa que não? Cara, eu vou mostrar pra você essa matéria aqui que saiu no site do UOL, tá? Não é essa daqui, que é essa situação aqui que o Bolsonaro vai depor, né? E assim, antes de ir para o site do UOL, deixa eu falar pra você, cara, eu assim, quando vi a matéria aqui em relação ao Bolsonaro e depor e tal, fiquei pensando, cara, Bolsonaro talvez esteja vivendo, né, solto, tá? Ele tem aí, acho que 6 ou 7 dias solto, tá? 6 ou 7 dias? Não, ele tem 6 dias aproximadamente solto. A situação pode complicar, pode ficar difícil pro Bolsonaro no dia 31, tá? Ou seja, cada depoimento é um verdadeiro transtorno pro Bolsonaro. Essa aqui eu fiquei preocupado. Sou um cara de esquerda, mas falei, cara, tá tão próximo assim? Bem, aí você vai falar assim, não, Cláudio, é um exagero seu. Bem, eu vou mostrar aqui pra você, porque, né, aqui a gente pega, traz a matéria e tal, fala algo assim, ó, que saiu agora há pouco, no site do UOL, tá? Aproveite e já dê um like aí, ó, presta atenção, diretor da Polícia Federal, vou só colocar aqui, só pra você ver, né, só ficar à vontade, tá? Ah, isso aqui é um canal de esquerda, aí você fala, eu sou de esquerda, cara, você vai ficar impactado com o que eu vou mostrar aqui, tá? Porque você vê que realmente a Polícia Federal tá cercando o Bolsonaro e mostrando, até os militares já pularam fora, tem a parte do PL também, então a Polícia Federal, ela tá mostrando assim, de um jeito que quando chegar a prisão dele, não vai ter nem como questionar. Sabe como é que é? Quando apresenta gravação, vídeo em alta definição, qualidade, pois é, a coisa tá ficando feia. O que acontece aqui, ó, tá? Acabou. Tá, o diretor da Polícia Federal diz que 17 milhões de Bolsonaro, ou 17 milhões de Pix que o Bolsonaro recebeu, podem ser bloqueados. Aí, pô, cara, sério, sério. A matéria saiu agora há pouco aqui no UOL lá, deu essa notícia bombástica e realmente, né, que apavora. Imagina o Bolsonaro que fez um tratamento aí que custou quase 100 mil reais e agora ele vai falar, meu, e agora? Sem esse Pix, o que eu vou fazer? Pois é. E também não adianta também ter 17 milhões de presos, né? Então não muda muita coisa. Enfim, né? Você comenta aí, você acha que vai fazer mudar a história dele, ele preso? Bem, ele poderia ficar preso e com 17 milhões de rico, né? Enfim, eu acho que, né, dos males para ele o menor. Bem, vamos lá. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou hoje que os 17 milhões que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL recebeu de seus apoiadores via Pix podem ser bloqueados se levarem imagem de desconfiança. E você acha que não gerou desconfiança? Aqui pra mim. Você acha que não gerou desconfiança? O cara pegar, né, ter lá dinheiro fora do Brasil e tal, e aí de repente, tendo dinheiro fora do Brasil, né, pra ele trazer pra cá de uma maneira honesta e limpa, né, qual seria a melhor opção? Transferências desse nível. E você acha que a Polícia Federal não está investigando? Bem, vamos lá. O que ele disse aqui na entrevista ao UOL, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ao UOL, o Andrei Rodrigues contou que a Polícia Federal já recebeu os dados bancários do ex-presidente. Como são milhões de transações feitas por seus apoiadores, a análise ainda está em curso. Você acha que os caras não vão pegar? Cruzar dados, isso aqui é coisa rápida para poder fazer, se parar para analisar com computadores, né, rapidíssimos, tá? Não, né? Vai conseguir bater rapidinho. Nós estamos, frase lá do Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Nós estamos recebendo agora os dados bancários e fazendo análise desses 17 milhões de reais. E aí são milhões de transações, né? Ou seja, há a possibilidade legal do bloqueio, sim.
se houver qualquer suspeição, né, de que não estejam sendo transações normais, que levantem alguma margem de desconfiança. Andrei Passos aqui. Aqui está dizendo que o Bolsonaro recebeu 17 milhões e 100 mil reais em suas contas entre 1º de janeiro a 4 de julho. E, enfim, tá? Era para poder pagar a multa, acabou não pagando e a coisa foi ficando feia, a coisa foi ficando complicada, tá? Tem aí o Pix aí, gente, se vocês quiserem, falando de Pix do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não precisa porque ele recebe 100 mil de aposentadoria. Mas caso você queira ajudar pra gente pagar aí esses jornais, tem o 247 também, que eu gosto muito, tá? Por gentileza, vocês façam aí qualquer doação aí de Pix, beleza? Mas a minha doação aqui é uma doação natural, tá? Então, falando aqui sobre a situação do Bolsonaro, acho que até perdeu o foco aqui, deixa eu ver aqui, opa... Falando aí sobre a situação do Bolsonaro de modo geral, a coisa tá ficando feia. A Polícia Federal vai bloquear, pessoal. Certeza que vai bloquear esse dinheiro, porque ninguém sabe de onde veio isso daí. A realidade é que o Bolsonaro gerou um prejuízo absurdo para o Brasil, né? Talvez um tanto que quase que irreparável. Não fez nada para mudar a história do Brasil e ainda recebeu esse dinheiro aí, né? De certo modo, para ficar milionário. A gente não sabe de onde veio isso daí. Essa aqui é a realidade. E talvez, né? Talvez seja de joias vendidas, quem sabe? Essa aqui é a realidade, porque não tem assim, cara, é um cara que falava contra a corrupção, Bolsonaro, e você não consegue encontrar nada de tão legal, né, no que esse homem fez. Pelo amor, tá? Você não consegue encontrar nada. E aí o que o Bolsonaro faz é levar também, de certo modo, tá? Outras pessoas que estão com ele ou que estavam com ele pra lama. Essa que é a realidade. O mesmo caminho, mesma maneira de agir, a coisa ficando feia, a coisa ficando complicada. Enfim, é uma situação extremamente difícil, uma situação extremamente delicada. E eu espero, né, que o Brasil volte ao normal e que as pessoas tenham um pouco mais de consciência política e parem de eleger pessoas que não têm compromisso com o Brasil, até porque isso gera um grande transtorno, dificuldade, né? A educação fica péssima, a saúde também, dentre outras coisas, e a situação do Brasil só vai de mal a pior. Eu espero ardentemente que uma parte da população tenha um pouco mais de consciência e aprenda de uma vez por todas com essa situação, tá? Então é isso, não tem assim o que falar mais pra você. O Bolsonaro, eu não vou nem dizer, né, que tenho pena, porque o cara realmente fez muitas coisas ruins ao Brasil, mas sinceramente, sendo eu, no caso do Bolsonaro, eu ficaria preocupado em ir lá no dia 31 na Polícia Federal, porque, olha, a situação pode ficar complicada. Mas, enfim, vamos ver aí, né? A gente vai falar mais sobre esse tema, mas você já sabe que o Bolsonaro agora está contando os dias aí solto, tá? Comenta aí o que você achou de tudo isso. Valeu, um abraço, a gente se fala na próxima. Valeu, obrigado. Amanhã tem live, hein? Às 20 horas e 30 minutos aparece aí pra mim citar o seu nome na live. Valeu!